Hoje eu vim falar de um thriller que eu li recentemente, daqueles vira-páginas que eu li muito rapidamente, acho que, sei lá, em 2 dias, e que é uma indicação para você, e eu espero que você goste. Depois da vinheta. O livro em questão é Como Desvendar Seu Próprio Assassinato, da Kristen Perrin, uma autora de que eu nunca tinha ouvido falar, também era um livro de que eu nunca tinha ouvido falar. Ele é da editora Universo dos Livros, que não é uma editora que eu conheça tanto, né? E foi publicado, é uma editora de São Paulo, e esse livro foi publicado em 2024, tanto na gringa quanto aqui. A autora nasceu em Seattle, então, ou Seattle, como você quiser falar, é uma autora então, norte-americana, nasceu em Seattle, onde passou vários anos trabalhando em livrarias, antes de se mudar para o Reino Unido, a fim de cursar seu mestrado e doutorado. Ela é apaixonada por livros e adora trabalhar em projetos focados em mistérios, tudo a ver aqui com a tia Ju. Ela mora com sua família em Surrey, onde pode ser encontrada visitando antigas livrarias, brincando na lama com seus 2 filhos e colecionando plantas demais. Já gostei da Kristen. E daí, eu encontrei esse livro num vídeo meio antigo, em que uma booktuber aqui no YouTube estava dando várias dicas de livros de suspense. Aí eu fui anotando o que me parecia interessante, e é engraçado como o gosto das pessoas é diferente, né? Eu lembro que, não lembro se era o caso desse, mas alguns livros ela falava, esse aqui não é muito a minha cara. Eu pensava, mas é muito a minha cara. E esse aqui eu achei muito a minha cara. Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. Vou começar, para falar um pouco também da editora, da edição, é uma edição belíssima, né? O povo que gosta aí de falar de capa, tem um projeto gráfico super bonitinho, essa moldura aqui, na própria lombada, esses simbolinhos, que são símbolos que vão aparecer nas aberturas de capítulo também, ó, tem a caveirinha com o corvinho, e o pássaro, apesar de ser uma coisa que eu não gosto, né, porque eu tenho ornitofobia, para quem não sabe, eu tenho fobia de aves, o pássaro é um elemento da história que aparece várias vezes, é importante, então faz sentido, sabe, não é só para ficar bonitinho, né, é um projeto editorial que conversa com a narrativa, e isso eu achei super legal. Poucos erros, tá? Encontrei alguns erros, porque eu sou um demônio, mas, né, por exemplo, aqui na página 139 tem um Todas as Pessoas. Que isso aqui é um pastel, é um erro que passa, né? Tem mais aqui, aqui, cadê? Página 203 tem um internato tendo em mente, então, assim, faltou não sei se dá para ver aqui, faltou um ponto e aí o espaço para grudar, para começar a próxima palavra, mas são poucos erros, tá? Tem mais um aqui que está marcado, não sei qual que é, vamos ver se é o que eu já falei. Não quero perder muito tempo também com isso, porque isso não é o mais importante aqui da edição. Uma edição, de maneira geral, bem cuidada. Tem mais um aqui. Talvez seja porque tenha acabo de vasculhar. Tenha acabado, né? Mas acho que foram só esses que eu encontrei. De toda maneira, uma edição muito bem cuidada, muito bonitinha. E um livro surpreendente, né? A sinopse me fez me interessar por ele, e diferentemente de outros livros desse mesmo vídeo, dessa booktuber que eu vi e que eu comprei e que eu achei esse aqui eu achei muito legal. Foi até bom, porque eu tinha lido um que eu não tinha gostado, eu emendei a leitura desse aqui e foi muito legal. Bom, então os dados básicos eu já falei, e eu descobri, porque daí eu entrei, depois que eu acabei de ler, que eu adorei, eu entrei para procurar mais sobre a autora e descobri que vai ter uma continuação, com a mesma personagem, com a mesma protagonista, é um outro, e agora também a mesma, eu não vou lembrar, mas é assim, como não sei o que, vou ter que procurar, né? A capinha segue o mesmo padrão editorial, só que onde aqui é vermelho, nessa outra é roxa. Eu vou olhar lá na minha lista da Amazon, porque eu coloquei na minha lista de compras, né? Tem alguma coisa a ver com essa coisa de assassinato também. Vamos ver suas listas. E esse livro que vai sair assim, em breve. Acho que ele está em pré-venda, se eu não me engano. Vamos ver aqui na minha lista da Amazon. Como Selar o Seu Próprio Destino 2. É o segundo livro, tá? Ele está em pré-venda, ou não, acho que agora já está à venda mesmo. Entrega grátis segunda-feira. Tá vendendo já. Como Selar o Seu Próprio Destino. Ele tá de R$ 79,80 por R$ 68,30. Eu ainda não comprei. E aí, não sei se vai dar para ver aqui. É esse roxinho, ó. Tá vendo? Então, tem o mesmo estilo da capa, né? E seguiram o mesmo padrão editorial, só que é roxinho. Então, descobri que vai ter uma continuação. Quero muito ler. Lerei, com certeza, tá? E aí, vou ler aqui atrás para vocês a sinopse, porque assim, né, é uma coisa que eu tenho reclamado bastante nos meus vídeos aqui de resenha, aí nos meus outros vídeos,
Eu tenho acompanhado muitos booktubers por aqui que eu acho que dão spoilers demais sobre o livro, sabe? Às vezes é uma coisa que até tá na sinopse, mas a sinopse em si dá muito spoiler. Sei lá, coisa que você descobre só na metade do livro. Eu não gosto, eu gosto de falar das páginas iniciais, né? Então, esse livro, a sinopse diz assim, na quarta capa. Frances sempre disse que seria assassinada. Ela estava certa. Em 1965, uma cartomante disse a Frances Adams que um dia ela seria assassinada. Assim, ela passou os 60 anos seguintes tentando impedir o crime que eventualmente levaria à sua morte. É claro, ninguém a levava a sério, até ela aparecer morta. Quando Anne, sua sobrinha neta, chega de Londres e descobre que o pior medo de Frances se tornou realidade, precisa lidar com o último ato de vingança de sua tia-avó contra a família e os amigos céticos. O testamento de Frances estipula que a pessoa que solucionar seu assassinato herdará sua fortuna. Será que Anne conseguirá desvendar o mistério e encontrar justiça para Frances? Ou será que desenterrar o passado vai jogá-la na mira do assassino? É super interessante, então, a história dessa senhora, que quando era uma jovem, né, em 1965, ela foi numa cartomante, e a cartomante falou para ela que ela ia ser assassinada. Na verdade, é um pouco mais que isso, a cartomante dá para ela uma sentença inteira, assim, algumas frases, né? E ela toma isso muito a sério e passa a vida inteira dela tendo certeza disso. Então, quando fala, tenha cuidado com tal coisa, que eu não vou dizer o que é, ela fica a vida inteira, toda vez que ela vê essa coisa, ela fica preocupada, né? E a gente, que não é besta nem nada, sabe que essas coisas vão fazer sentido. Então, quando aparecem esses elementos que estão, digamos assim, nessa sentença, né? A gente também presta atenção ao longo do livro. E aí, quando ela, de fato, muito mais idosa, morre, provavelmente assassinada, não sabemos ainda, né? Essa menina, que é a sobrinha neta dela, vai para lá porque ela faz parte, enfim, da família, né? E aí vai para a leitura do testamento, e na leitura do testamento a velha fala, né? Vocês têm uma semana para descobrir quem me matou, e se vocês descobrirem, quem descobrir fica com a herança, se não descobrir, sei lá, vai para os pobres, alguma coisa assim, né? Aí você pode perguntar, tá, mas como é que ia ter certeza, enfim? É isso, tem ali a leitura do testamento e o advogado, é isso. Se em uma semana ninguém me apresentar provas, né, a história inteira e provas, o dinheiro dela vai ter outro fim. E aí essa corrida contra o tempo para seguir as pistas. Só que ela, como era pisca com essas coisas, ela tem todo um quarto de investigação com quadros e arquivos sobre as pessoas e tudo mais. Então, tem essa parte da investigação que é muito interessante. E o livro é estruturado em duas narrativas. Então, a gente tem a narrativa do presente dessa moça, que é a Anne, né, que é a sobrinha neta, deixa eu ver, narrada em primeira pessoa por ela, e ao mesmo tempo, claro, que é uma estratégia que é até comum em thrillers, assim, e que funciona muito, que é o diário da Frances, né? A moça, a Anne, quando vai na casa da tia-avó, encontra um diário escrito por ela, e aí vai lendo. Então, quando ela lê, a gente também lê. Então, a gente tem essas duas narrativas acontecendo em paralelo, tá? Tem um climão Agatha Christie aqui, sim, tá? E para leitores que são gabaritados na leitura de Agatha Christie, eu gostaria de dizer que é possível descobrir o plot twist, tá? Tem duas coisas que a Agatha Christie faz muito, que é claro que eu não vou dizer o que são, né? Mas tem duas coisas que a Agatha Christie faz muito que me ajudaram a descobrir o mistério. Quando você conhece a leitura de Agatha Christie, você fica escolado para entender plot twists de livros modernos, né? E é muito satisfatório. Se você é uma pessoa que gostaria de ler mais Agatha Christie, de fazer esse curso da Escola Agatha Christie de Detetives, eu te convido a vir participar do meu clube de leitura, 1 ano com Agatha Christie, em que a gente lê a cada mês um livro da Agatha Christie e no final tem uma live de discussão. Mas não é um simples clube de leitura desse, você lê aí, eu leio aqui, no fim a gente conversa. Eu te entrego no primeiro dia do mês a gravação do livro, lido em voz alta, eu vou lendo e explicando, sem spoilers, né? Mas vou lendo e vou comentando com você. E aí você tem a gravação do livro completa e no fim do mês a gente abre a discussão. E aí tem PDF também todo mês, né? Com informações sobre a obra do mês. Então, se você quer entrar um pouquinho mais a fundo no universo da Agatha Christie, vem participar do meu clube de leitura. É para ter link aqui na descrição. Caso não tenha, se acontecer alguma coisa, você consegue me encontrar no Instagram, né? @Ju_Palermo. Se digitar Ju Palermo, você vai me achar. E vem participar com a gente, que é uma experiência muito legal, tá? Vai acontecer aí ao longo de 2026, inteirinho. E aí você consegue, como eu disse, adquirir essas habilidades, né, que a gente transfere da leitura da Agatha Christie para esses romances modernos. Então, são duas coisas que eu não vou dizer o que são para não estragar a leitura de ninguém. Se você já leu, quer conversar comigo com spoilers, você pode deixar um comentário aqui, mas avise spoilers, para quem não quiser pegar spoiler, não lê e a gente comenta, tá?
O que eu escrevi? Eu escrevi medo da continuação mais esperança. Eu tenho medo, né? Porque às vezes sei lá, a pessoa de um livro só, assim, o primeiro livro é muito legal, vai escrever uma continuação meio que caga. Mas eu tenho esperança porque eu achei a escrita da Kristen muito envolvente, achei a trama muito bem amarrada, os personagens bem construídos, né? Um mistério bem construído. Então, assim, eu super indico, se você gosta desse tipo de leitura, é um livro que eu indico muito. Estou muito ansiosa para ler a continuação, né? Não é a continuação, pelo que eu entendi, vai ser um livro independente, até porque esse mistério se fecha aqui, mas ela aproveita aí a mesma personagem para uma outra história parecida. E tomara que ela consiga manter o nível e que escreva muitos e muitos livros. Se tiverem a qualidade desse, eu vou adorar todos eles, tá? Hoje o recado é rápido, era só isso, então. Como Desvendar Seu Próprio Assassinato é um livro muito interessante que eu recomendo muito. Se você já leu, conta aqui para mim, a gente pode conversar com spoilers. Se você não leu, vai ler, que é muito legal, e depois volta e me conta. Curte aqui o vídeo, por favor, para mim, né? Dá uma hypadinha, deixa um emojizinho, pelo menos que seja, e vai ler. Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. Eu li, achei bem legal, gostei muito e recomendo, tá bom? Um beijo, até a próxima.